Bom, o tema aqui, resiliência em tempos instáveis, estratégias em cenários de crise. Uma jornada de fé e estratégia para empresários cristãos enfrentarem tempestades com sabedoria de Deus e excelência humana. Sabe, irmãos, eu vou falar um pouco sobre isso, mas às vezes nós somos um pouco imaturos na nossa fé. Às vezes, quando você se converte, ou mesmo você que nasceu no Evangelho, às vezes a gente tem a mania de colocar tudo na conta de Deus. Meio que assim, Deus é fiel, Deus vai fazer, Deus está no controle, Deus isso, Deus aquilo. E é verdade, mas existe a minha parte. E às vezes, por uma fé imatura, eu acabo me acomodando por Deus ser tão poderoso e eu deixo de fazer aquilo que é a minha obrigação. Se você pegar a parábola dos talentos, você vai ver que ali o Senhor ali, ele distribuiu, os talentos e disse o seguinte, que era para eles cuidarem daquilo. Ele deixou a responsabilidade deles cuidarem. Ele podia simplesmente ter feito acontecer a multiplicação dos talentos ali, mas não é isso que o texto nos ensina. O Senhor fez a parte do milagre ali, que foi eles receberem aqueles talentos. Agora, o trabalhar e o sair imediatamente a trabalhar aqueles talentos, foi uma responsabilidade de cada um daqueles homens. E às vezes eu falo isso você pode ter certeza que tudo que eu estou falando aqui foram coisas que eu passei durante a minha vida. E hoje essa ministração tem muito a ver com tudo que eu passei, tudo que eu sofri e tudo que eu aprendi. E muitas vezes a gente, por ser cristãos, por ser crente, por vir na igreja no domingo e receber uma palavra de ânimo e motivação de Deus, e quarta-feira estar no Life, e o discipulado e tal, eu acho que o restante Deus vai fazer. E o mundo que não tem isso, e sabe que se ele não fizer, ninguém vai fazer por ele, acaba sendo muito mais ousado, muito mais disciplinado, muito mais organizado, muito mais planejado do que eu. Isso é um erro nosso, e isso nós precisamos corrigir. Nós temos essa vantagem, porque nós precisamos ser tudo isso que o mundo é, de uma forma correta, e ainda temos Deus. Eu vou contar uma coisa para você aqui. Eu sempre trabalhei com meu pai está aqui, né, pai? Sempre trabalhei com ele, desde os 12 anos, a primeira vez que eu fui pedir um emprego, foi com 12 anos, e tinha uma diferença na minha relação como funcionário, por ser filho. Parece óbvio, né? Mas eu quero te explicar a diferença. A diferença não é a questão de moleza, a questão de... minha filha sabe bem, não é, Beck? Mas assim, você ir... Não é essa. A diferença é que de noite, ou de domingo, eu podia ir lá no quarto dele. Eu era o único funcionário da empresa que podia entrar no quarto dele, sentar na cama dele, deitar lá com ele e falar sobre as minhas dificuldades. E quando eu trago isso para a nossa relação com Deus, nós temos essa diferença de todos os outros, que nós temos um pai que conhece muito mais do nosso negócio do que nós mesmos, que eu posso, nos momentos de intimidade, ir lá falar com ele, sentar ali do lado dele, deitar a minha cabeça no ombro dele e chorar os meus problemas e colocar as minhas situações. E muitas vezes nós não aproveitamos isso. Ou só fazemos isso, mas não fazemos o que tem que ser feito. E essa questão é que nós temos que desmistificar. Amém? Então, eu e o Dongley, a gente conversava muito. O Dongley, ele vai estar ministrando aqui no próximo C2B, não perca. Mas a gente conversava, o Dongley foi alguém que me ajudou muito a gente montar o C2B, e a gente conversava assim, o que realmente nós, como Ministério de Empresários na igreja, temos que fazer? Será que a gente tem que se preocupar com essa parte, que é o C2B Academy, por exemplo? E aí a gente tinha assim, poxa, mas essa parte é obrigação de todo mundo, crente ou não crente.
Mas nós decidimos isso e junto com a Iseli, nós tomamos essa decisão que é para te mostrar pelo menos um caminho se você é que não conhece. E aí, daí para frente, meu irmão, é com você. Nós estamos falando de coisas espirituais aqui. Agora, aquilo que você tem disponível aí no mundo para aprender, na internet você tem sobre tudo. E você tem os cursos, e você tem as faculdades, as escolas, as coisas. Né? Então, assim, isso você precisa fazer. E aí nós chegamos num meio termo, né, Dom? Não, vamos mostrar para aqueles que pelo menos talvez estão começando e nunca tiveram a oportunidade de entender algumas coisas, nunca pararam para ouvir sobre planejamento estratégico, o que é isso? Ou para que eu vou me preocupar com isso? Eu preciso trabalhar. Não, eu tenho que trabalhar. Não, eu vou ficar pensando em planejar? Irmãos, isso é um erro. Eu preciso pensar e entender para onde eu vou. Quando você vai viajar com a família, você só sobe no carro e vai? Você não se planeja, né? E aí nós chegamos nesse meio termo e vamos parar de enrolar aqui e vamos começar então. Bom, irmãos, eu quero dizer para vocês que assim, que eu sei bem o que é passar por crises, né? A nossa empresa tem mais de 40 anos, então você pode imaginar, pode deixar aqui ainda, você pode imaginar que assim, passamos por vários planos econômicos, passamos por diversas dificuldades nos negócios. A gente sabe o que é chorar de noite, ou talvez não dormir, né? ou assim, passar por momentos de muita crise, muita dificuldade. E ainda a crise, né, quando a crise chega, ela não é só sobre números, ela é sobre empregos, ela é sobre famílias, é sobre fornecedores, é sobre compromissos que precisam ser honrados. E assim, tomara que você não esteja passando por uma crise, mas se você estiver, eu quero te convidar a você deixar o Espírito Santo de Deus falar com você nessa manhã. E se você não está, eu quero que você pegue aqui ideias, insights e se prepare bem para evitar ao máximo possível crises no seu negócio. Fazendo um parênteses aqui, nós tivemos essa semana, fizemos um evento lá no Nordeste e o Caio Coppola estava lá, né? E ele foi falar no nosso evento e uma das coisas que ele falou, por incrível que pareça, é que é o seguinte: o Brasil está condenado às coisas melhorarem. Porque não tem outro jeito. Qualquer governo que vier em 2027, seja o que for, vai ter que fazer as reformas. As coisas vão ter que acontecer. Então, se preparem para vocês terem as empresas preparadas para aquilo que vem no futuro. E eu creio em nome de Jesus. E isso vai ser bênção na sua empresa, e você e sua empresa vai ser bênção para o reino de Deus, e nós vamos continuar implantando o reino de Deus nessa terra. O plano do pastor Eibe é ter 100 igrejas em São Paulo. Coragem, né? Glória a Deus, mas assim, depois de tudo que eu já vi o pastor Eibe fazer, acredito completamente. Quando ele vira e fala assim, não, tem mais ou menos 100 países no mundo, nós já estamos em 6, só falta 94. Glória a Deus, pastor Eibe, estamos juntos. Então assim, já enfrentei pressão de bancos. Estive em salas de negociação, onde eu senti o mundo desmoronar. Já chorei em sala de reunião, irmãos. Tem pessoas aqui que são testemunhas disso. Já vi portas se fechando, planos se desfazendo, programas e planejamentos que você tinha feito se desmoronando. Eu já vi isso. Eu já vi amigos pular do barco. Mas eu já vi alguns provarem o quanto são amigos mesmo, e o quanto estão juntos, né? Então assim, mas eu também já testemunhei muitos milagres de Deus, e é o que tem para a sua vida também. Então hoje eu não venho falar com você somente como pastor, mas também como empresário, e o meu desejo é te engajar, né? Que você se sinta assim aconselhado, fortalecido para atravessar as crises com uma fé madura, estratégia e um coração firmado no propósito de Deus para a sua vida. Vamos lá então. Vai para o próximo aqui. Bom, a crise é um agente de revelação e mudança. A crise nunca deixa ninguém igual. Ou te derruba, ou te fortalece. E o que é que você vai fazer? Você vai permitir ser derrotado, ou você vai se fortalecer?
A crise nos leva a nossa fé a ser testada. Olha aqui, ó. Considere motivo de grande alegria enfrentarem provas de vários tipos, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Está lá em Tiago. Vou te dizer uma coisa, os momentos que eu mais cresci foi em meio às crises. Os momentos que a gente mais aprende, não deveria ser assim, né? Deveria ser no momento que está tudo bem. Mas no momento que está tudo bem, muitas vezes a gente se acomoda. Mas na hora que vem as crises, é que você começa a pensar em estratégias diferentes, é que você começa a cortar gasto, é que você começa a fazer as coisas, mas a gente tinha que fazer isso antes. Mas, ok, se é uma forma de Deus nos moldar e nos preparar, Senhor, então me molda, que eu possa sair dessa crise vencedor. Uma outra coisa que a crise faz é revelar o caráter. A pressão não cria o seu caráter, ela o revela. Como José, que manteve integridade mesmo traído e preso antes de se tornar governador. Agora, se o caráter que foi revelado na crise for ruim, aí você precisa mudá-lo. Sabe por quê? Porque às vezes na crise você aceita fazer coisas que talvez quando estava tudo bem você não fazia. Eu já tive momentos de estar precisando fazer folha de pagamento, precisar estar pagando as contas, e eu tendo para receber, e o órgão me ligar e falar, se você pagar tanto, a gente libera os pagamentos. E aí? É nessa hora que você vai ter o seu caráter moldado ali de se posicionar e falar assim, não, eu sei o Deus que eu tenho crido, alguma coisa Ele vai fazer, alguma coisa vai acontecer. É nas horas de crise que você é chamado para, talvez então agora eu vou começar a vender por fora, talvez agora eu vou começar a sonegar, talvez agora eu vou começar a espelhar nota, nem sei se existe isso ainda, mas assim, vou começar a fazer os rolos, porque assim, Deus entende. Não, Deus não entende. A palavra de Deus é a palavra de Deus e não é a crise que muda a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus não muda. Nós é que precisamos mudar. E nós precisamos crer que Deus é o dono do nosso negócio. É verdade que Deus é o dono do seu negócio? Não precisa responder, mas responde para você. É verdade? Eu tinha um quadro na minha sala que dizia o seguinte: Jesus, administrador desse negócio. Por muitos anos eu ficava feliz com aquele quadro e às vezes eu olhava para ele e falava, Senhor, e aí, o que você vai fazer? Mas hoje eu não tenho mais essa placa, porque ele não é o administrador, ele é o dono. E se ele é o dono, e se eu for lá perguntar para ele, olha Senhor, as coisas estão meio complicadas, tal, então eu vou me meter num rolo aqui, você acha que ele como dono vai falar, não, dessa vez tudo bem, filho, vamos dar o jeitinho, aí é Brasil, né? Então vamos dar o jeitinho brasileiro. Você vê Deus fazendo isso? Irmãos, você vê Deus na hora que você faz as coisas de qualquer jeito por conta da crise, depois não dá certo, você ajoelhar e falar, Senhor, me ajuda naquele meu rolo lá. Irmãos, nós temos que ter caráter, inclusive diante de Deus. E é nessas horas que Ele é revelado. E se o revelado dEle for algo que você precisa ajustar, essa é a hora. Propósito reposicionado, né? Eu também já fui levado sabe aquela história de você falar assim, bom, dizem que no fundo do poço é o melhor lugar ali para você começar a pensar como sair, porque enquanto você está caindo, não dá para tentar sair, né? A hora que você está no fundo, você fala, bom, agora não tem mais jeito, não dá para afundar mais, então agora eu preciso sair. Ou a crise me afunda, ou ela me leva para o palácio. Foi o que aconteceu com José. A provação prepara para posições maiores. Não veja a crise como um fim, mas como um teste que revela quem você realmente é no seu interior. E, se necessário, reposicione para você alcançar o seu propósito eterno. Próximo. Fé e estratégia. A fé, irmãos, é uma bússola. Pensa numa bússola que te dá o norte ali. Mas a estratégia é um mapa. Então pensa comigo, a bússola, né? A fé nos mostra o norte, quando tudo está escuro.
eu não estou enxergando nada, mas a minha fé, a direção de Deus está me conduzindo para algo, mesmo às vezes sem eu saber para onde Ele vai levar. Quantas vezes nós agimos pela fé sem saber onde vai dar? Mas é pela fé que eu faço isso. Ora, a fé é a certeza Tem alguns versículos que estão aqui na minha, mas não estão lá, mas esses estão. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu não estou vendo, mas eu estou firme na minha fé com o Senhor. Mas eu estou indo. Pois andamos por fé e não pelo que vemos. Irmãos, uma outra coisa. Nós andamos por fé e não andamos por milagres. Milagres, todos nós tem momentos na nossa vida que Deus precisa. Nós precisamos de um milagre. Mas Ele não nos chama para andar de milagre em milagre. Ele nos chama de andar de fé em fé. Não é verdade? Agora o mapa. A estratégia nos mantém firme contra a corrente, contra a pressão. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas? E aí, me diz, como é que estão os cálculos da sua torre lá no seu negócio? Como é que estão ali o cálculo das despesas no seu negócio? Nós vamos falar sobre isso também. Como estão os planos para a sua empresa? Você senta para planejar? Para pensar? Para discutir? Ou você só trabalha? Não, pastor, mas você não está entendendo. Eu preciso trabalhar. Eu sei disso. E o empresário tem que trabalhar mesmo e não tem hora. Mas você precisa sentar e calcular. E para você poder construir a torre. Vamos lá, próximo. O que eu aprendi na prática sobre gestão na crise? Vamos lá. Aí você pode tirar sua foto aí, e eu estou colocando alguns versículos aqui, e alguns comentários que você também pode anotar. Vamos lá. Conhecer os números. Irmãos, eu tenho certeza e tenho convicção de que muitos de nós aqui não conhecemos os números do nosso negócio. Já passamos muito por isso. E vou te falar, de repente você vai virar para mim e vai falar assim, pastor, mas é muito difícil conhecer os números do meu negócio. É porque eu tenho, unidades em lugar diferente, é porque o meu produto tem muita variação. Meu irmão, não importa, todos os negócios têm as suas peculiaridades. Imagina a gente lá, negócios em vários estados, um monte de coisa acontecendo, negócios diferentes, formatos diferentes, clientes diferentes, formas de pagamento diferentes, uns que você faz primeiro para depois receber, outros que você recebe primeiro para depois fazer. É uma loucura. Mas, irmãos, nós precisamos conhecer os números do nosso negócio. Ponha na sua cabeça, você precisa conhecer os custos do seu produto. Não se iluda que você paga um produto 20 e vende por 100, que essa diferença é o seu lucro. Não se iluda com isso. Provérbios 27, diz assim, Provérbios 27, 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Cuida bem dos teus rebanhos. Porque as riquezas não duram para sempre e nada garante que a coroa passe de uma geração para a outra. Engraçado, eu sempre vi esse texto pensando na igreja. Mas sabia que na época de Provérbios, Jesus não tinha implantado a igreja ainda. Sabe do que ele estava falando aqui? De negócios. As pessoas viviam de plantação e de pecuária, cuidar de animais. E aqui está dizendo o seguinte: procura conhecer o estado das suas ovelhas. Você precisa saber como é que elas estão, como é que está o andamento, se elas estão... cuida bem dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre. Irmãos, às vezes o negócio está indo bem e a gente desleixa, para de cuidar das ovelhas, para de cuidar ali dos negócios. Acha que agora é só gastar. E aí o texto está dizendo aqui, as riquezas não duram para sempre. E você que é um pouco mais velho, como a gente, assim, ainda precisa ir preparando as outras gerações, né, para dar continuidade ao seu negócio. Planejamento estratégico. Tivemos aqui essa semana. E, assim, não é bronca não, de forma nenhuma, né? A gente quer o melhor para você. Mas eu tenho certeza
certeza que tem um monte de gente que não fez o curso e também não tem. E mal sabe direito o que é. Então, assim, fique atento quando tiver uma próxima turma. Mas olha aqui, planejamento estratégico, conselho, mentoria, planejamento não são luxos, são essenciais. Provérbios 15, 22. Com muitos conselheiros se estabelecem os planos. Provérbios 11, 14. Sem diretriz a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Provérbios 21, 5. Os planos bem elaborados levam à fartura. O apressado sempre acaba na miséria. Irmãos, não adianta... Não pense que você vai sair fazendo negócio de qualquer... Não, porque eu estou vendendo muito. Nossa, a gente está faturando muito. Não se iluda nem com muito faturamento. Só faturamento é outra ilusão. Você precisa ter certeza que vai ter lucro. Pensa comigo, o que é melhor? Faturar 10 com 0 de lucro? Ou faturar 5 com 10%? O que é melhor? Faturar 10 e ter prejuízo? Você fala, não, mas eu faturo 10, tá, e tenho prejuízo. Ou faturar 3 com 30% de lucro? Precisamos pensar muito nisso. Claro que o faturamento demonstra o seguinte, o quanto que as pessoas tiveram coragem de comprar de você. E glória a Deus por isso. O quanto você teve de eficiência para entregar um produto e as pessoas te pagarem. Ótimo. Mas você está trabalhando por hobby? Você está trabalhando para quê? Outro, coragem na ação. Tomar decisões difíceis, mesmo com medo. A coragem não é ausência de medo, mas agir apesar dele. Olha só, às vezes você vai ter que demitir. Às vezes você vai ter que substituir pessoas. Às vezes você vai ter que contratar ou trocar uma contabilidade, um jurídico, uma assessoria. E são decisões que você precisa tomar, você precisa ter coragem. Às vezes você vai ter que devolver um contrato ruim. Irmãos, nós sempre tivemos uma posição que era o seguinte, não, a gente sempre conclui nossos contratos, a gente nunca devolve um contrato. A gente sempre chega um contrato até o final. Legal. Mas e quando o contrato, o problema é do cliente? O problema é que o projeto dele foi mal feito. Eu estou tomando prejuízo, mas porque... Aonde que está ali aquela linha de que assim, não é que eu não estou sendo eficiente, agora eu quero entregar o... Não. Assim, eu estou sendo prejudicado por aquele cliente. Não, mas eu não largo um contrato. Eu não brigo com o meu... Não, irmãos. A gente tem que entender o seguinte. Uma coisa é o certo. Uma coisa é o correto a se fazer. Uma coisa é os seus valores e seus princípios. E outra coisa é você poder se posicionar como uma empresa profissional. Às vezes você vai ter que chamar bancos, credores, fornecedores para renegociar. E se o tempo vai passando, a coisa só vai piorando. Irmãos, claro que nós temos que orar. Mas não adianta você só orar. É que às vezes crente é fogo. A gente vê um testemunho, não, porque eu orei e Deus perdoou minha dívida. Cara, aquilo foi um milagre. Não é a regra. A regra é você negociar. A regra é você ir lá. Se Deus fizer, glória a Deus, mas eu não posso, não, porque eu ouvi um testemunho uma vez, que o rapaz lá tinha cometido um crime, e ele se converteu, e aí depois sumiu a sentença lá. Pô, glória a Deus, maravilha. Mas é a regra? Não. Ele vai ter que pagar. E eu fico assim, naquela fé infantil, né? Não, Deus vai fazer. E os juros? Irmãos, olha os juros que nós estamos vivendo hoje. Sabe qual é a taxa do cartão de crédito anual? 440%. Tem que ter um negócio desse, né? 440% ao ano. Não, eu só pago, no cartão lá, eu só pago o principal. Aí eu passo por mês. É a pior dívida da sua vida. É o pior que você pode fazer. É o juros mais caro que existe. Não, mas eu tô levando. Para onde, né? Esse é o detalhe. Vamos lá.
Aprendizado contínuo. Estudar, buscar ajuda, procurar apoio. O orgulho que impede de pedir ajuda pode ser a ruína do empresário. Irmãos, eu já participei de reunião. Lembra? Eu não sei se vocês vão se lembrar. No começo do C2B veio o Marcos aqui, o dono da Cargolift, que é aquela empresa enorme, uma das maiores empresas de logística do Brasil. Irmãos, liguei para ele e falei, Marcos, será que um dia eu posso participar da sua reunião de diretoria? E claro, cara, mandou o link. Fui lá na maior cara de pau, entrei lá, fiquei quietinho e eu ouvindo os líderes dele falar os resultados da empresa, como é que ele faz, eu queria aprender. Irmãos, se tem uma coisa que eu não tenho vergonha, é de pedir ajuda, é de pedir conselho. Claro que você precisa colocar em primeiro lugar diante de Deus, mas depois você precisa ouvir de quem é bom naquilo. E quantos empresários às vezes têm vergonha, ou é orgulhoso, não, eu vou falar que eu estou precisando? Não fala então. Também não aprende, também não... Você viu o quanto que nós já lemos de texto aqui a respeito dos conselhos. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselhos. Provérbios 13:10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Parceria com... a nossa parceria com o Sebrae, com o Lead Like Jesus, os encontros mensais daqui e tantos outros encontros de empresários cristãos, né? O Tela, o C12. O ano que vem nós vamos ter um evento aqui do pastor Thomas Walker. Inclusive o meu irmão Alfredo está aqui, né? E a sua esposa. Nós estamos preparando, eles vão preparar e nós vamos, como igreja, ser o anfitrião do evento de empresários o ano que vem, em março. São lugares que você pode buscar sabedoria, buscar conselhos, buscar ânimo, ser desafiado. Agora, uma coisa eu vou te falar, irmãos, me desculpem, mas não se iludam com fórmulas mágicas. Está cheio de artista aí, ensinando fórmulas mágicas por meros X mil reais que você pagar. Claro que é importante você buscar um monte de site, mas assim, fórmulas mágicas, meu irmão, não existe. Você precisa pensar, planejar o seu negócio, trabalhar muito, ser disciplinado, ser diligente, ser honesto, ter caráter, ter uma boa equipe comercial, fazer orçamento, fazer venda, cuidar da sua equipe e trabalhar bastante, e aí essa é a fórmula mágica. É fácil. Você acabou de receber uma fórmula mágica de graça agora. A fé me mostrou o norte e a estratégia me manteve firme contra a crise. Próximo. Gestão e caráter são inseparáveis. Provérbios 27:12. O prudente vê o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. José tinha integridade inegociável. Preferiu perder a oportunidade a manchar a sua honra. Esse é o caminho do empresário cristão. Na crise, o seu caráter será testado como nunca antes. Te garanto isso. As decisões que você tomar não apenas refletirão os seus valores, mas também moldarão o futuro do seu negócio e das pessoas que dependem dele. Foi esse ano ainda, eu estava numa reunião, tinha 6 empresas reunidas. E aí, chegaram para mim e falaram assim, olha, aquela obra lá que nós estamos participando, recebemos uma ligação e nós vamos ter que participar de um negócio lá com a diretoria, que você já sabe do que eu estou falando. E aí eu deixei eles falando e eu ali, né, Senhor, agora chegou a hora de eu exercitar o meu caráter cristão, na frente de 6 empresas, numa sala fechada. Deixei eles falando, bom, então como vamos fazer? E aí algum falou assim, pô, será que não dá para a gente negociar a taxa? O problema não era dar, não, o problema não era a corrupção, o problema era o tamanho dela. E aí, chegou no final da reunião, eu falei, bom gente, eu não quero estragar a brincadeira, já estragando, não quero estragar a brincadeira, mas é o seguinte, a nossa empresa não participa. A obra já estava assim, praticamente ganha.
Era uma questão de assinar contrato. Eu falei, a nossa empresa não participa. E ainda virei para um deles, que é meu amigo, e falei, você sabe disso? Não, eu sei, mas eu precisava trazer o recado. Então, para todos os outros que eu não conheço aqui, a nossa empresa não participa, mesmo que eu tenha que perder o contrato. E aí, mas assim, irmãos, falar aqui é legal. É da hora. Estou me achando. Te garanto que na hora, eu fiquei assim, suave, irmão. Suave e falava assim, Senhor, eu sei que eu tenho que falar. Mas será que não seria num outro dia? Será que não deveria ser particularmente com cada um? E Deus falando comigo, não levante dessa mesa sem se posicionar. E aí eu falei. Aí, engraçado, um fala assim, não, mas eu também acho. Nossa empresa também temos compliance. Bom, gente, vocês façam o que vocês quiserem. Se quiserem me tirar do negócio, me tirem. Como não é a primeira vez, né, Dom? Não é a primeira vez. Me tirem, mas eu não faço. Aí, beleza. Aí, fui embora. Passaram-se uns dias, uma das empresas, que era um cara que eu nem conhecia, uma grande empresa no Brasil, o cara me liga e fala assim, Roberto, tive uma reunião na diretoria e os donos da empresa decidiram seguir com você. Então, irmãos, é nessas horas que eu tenho certeza que esse cara um dia eu vou ter a chance de conversar sozinho com ele. Aí sim, ele vai saber por que essa minha posição. Então, irmãos, nesses momentos você vai ser testado. Estava conversando agora com a equipe de Barueri e falando um pouco com eles sobre essas questões de assim, do porquê, né? Por que o C2B? E uma das coisas é nós levarmos os princípios da palavra para o mundo dos negócios, porque muitas vezes o empresário se converte, vem para cá e aí num dia como hoje, ele vai ser confrontado com todo amor, mas vai ser confrontado com princípios bíblicos, querendo realmente abençoar a vida dele. Mas existem empresários cristãos ainda que têm uma dicotomia entre sagrado e profano, né? Entre o mundo e a igreja. Irmãos, não existe. Eu sou pastor tempo integral e eu sou empresário tempo integral. Eu não posso chegar segunda-feira lá na empresa e agora eu sou empresário. E aí eu deixei lá o dia, na reunião de live, na minha reunião com o pastor Eibe, eu tenho princípios e valores. Aqui é o seguinte, Deus entende. Não, irmãos, nós temos que ser um. E nós vamos fazer diferença. E eu te garanto, porque nós temos vivido isso. Deus abre portas onde não existe. Deus faz milagres onde você não espera. Coisas incríveis acontecem. Mas é claro, e eu entendo que isso tem que ser uma crescente da sua fé com Ele. Eu só, hoje, e esse tema que sugeriram que eu falasse, eu estou só contando o que a gente tem vivido. E tem valido muito a pena. Bom, como cristãos, somos chamados... Eu já li o segundo, né? Eu vou ler de novo. Na crise, seu caráter será testado como nunca antes. As decisões que você tomar não apenas refletirão os seus valores, mas também moldarão o futuro do seu negócio e das pessoas que dependem deles. Glória a Deus. E o último aqui. Como cristãos, somos chamados a uma gestão que reflete o caráter de Cristo. Íntegra, transparente e comprometida com excelência em todas as áreas. Então vamos lá. Além dessas coisas, irmãos, você já ouviu aquele negócio assim, ó, eu não contrato funcionário cristão? Irmão, isso é uma vergonha para nós, para o evangelho. Não é verdade? Eu vou te dizer quem é um funcionário que você não pode contratar. Anota aí. Regra de ouro para o funcionário que eu não posso contratar. O único funcionário que você não pode contratar é aquele que você não pode demitir. Todos os outros você pode. Se tem alguém que você fala, cara, se eu contratar esse cara, depois eu vou ficar, não, mas é meu primo, mas é meu tio, não, mas é o meu filho, é meu irmão. A mulher cuidado. Esse não tem jeito. Contratou, já era, e ainda você que vai trabalhar para ela, lógico, já sabe, né? Normal. Né, amor? É a única regra. Se eu não posso demitir, eu não posso contratar. Do restante, meu irmão, eu trabalho com um monte de gente aqui da igreja. Alguns ainda estão, outros não estão mais, e os amo, são meus amigos, e está tudo bem.
Eu tenho parente trabalhando comigo e ela é uma bênção. Agora, no trabalho, nós temos que performar. Não é verdade? Ah, mas é porque irmãos, o negócio não aguenta desaforo. Do mesmo jeito que o dinheiro não leva desaforo para casa, o negócio também não. Você tem que fazer um raio-x no teu negócio. E você precisa pensar o seguinte: aonde é que eu estou perdendo? Você sabe que às vezes, eu já vivi isso também. Então, por exemplo, você tem um líder, e esse líder não está performando. E aí você conversa, e bom, não adianta, é assim. E ou eu fico com ele desse jeito, ou eu preciso dar a oportunidade para ele crescer em outro lugar. E é uma verdade isso. Qual que é o problema? Aí você fica assim, poxa, mas se eu tirar essa pessoa, o que ele vai fazer? O mercado, não dá para falar que o mercado hoje está ruim, né? Com dificuldade para arrumar trabalho. Irmãos, pelo amor de Deus, se tiver alguém falando que não tem emprego, o que mais está faltando hoje é mão de obra boa para trabalhar. Mão de obra ruim tem, mas mão de obra boa está bem difícil. E aí, assim, você ficar nessa condição de assim, não, mas... Então, no nosso caso lá, eu tinha uma pessoa que liderava um grupo enorme. Qual que é o problema? Se eu não resolver essa questão, o tempo vai passar e ao invés de eu ter que tirar um, eu vou ter que tirar todos. Porque o negócio vai ser prejudicado, o prejuízo vai chegar, e eu vou, ao invés de resolver um problema no começo, eu vou ter que resolver um problema mais para o final, muito mais caro, com muito mais estrago, e muito mais gente vai perder o seu trabalho. Então, irmãos, nós temos que pensar como empresários, mas nós temos que manter os nossos princípios e valores da palavra. E esse talvez seja o grande desafio. Vamos lá. Vamos para o próximo. Esse eu já li todos, né? Vamos para o próximo. Vamos lá, então. Conselhos práticos de sobrevivência. Preservar o caixa. Sem caixa, nem a fé resiste aos bancos. Chega lá para o gerente e fala, não, Deus é fiel, cara. O Senhor é maravilhoso. Oh, aleluia. É uma bênção. A Simone, quantas vezes recebia gerente de banco e orava com os caras, orava pela família. Não é assim? Restaurava casamento. Mas a conta é outra coisa. Ele não restaurava a nossa conta. Mas vamos lá. Preserve o caixa. Sem caixa, nem a fé resiste ao banco. Aprenda sobre fluxo de caixa. Mantenha as reservas estratégicas para momentos difíceis. Aí eu anotei aqui, corte despesas. Se você está passando um momento de crise, meu irmão, caia na realidade. Tem despesas que você não pode ter mais. Tem coisas, inclusive em casa, que você não pode ter mais. Você precisa entender que é um momento que você está dando talvez uns passos para trás para pegar impulso para correr mais longe. Mas você não pode morrer ali. Você tem que adaptar o seu padrão de vida para aquele momento. Quantas pessoas vão se enterrando mais porque não se posicionam nem na empresa e nem em casa? Então aqui, preserve o caixa, cuide do dinheiro. Irmão, separe, parece óbvio, mas eu tenho certeza que não é. Quantos de nós aqui estamos com o dinheiro da empresa e o seu dinheiro tudo misturado? É ou não é? Cara, o dinheiro da empresa não é seu. Entenda isso. O que é seu é o lucro depois que você distribuir, aquele é seu. Mas o dinheiro da empresa não é seu. Imagina a gente pegar uma fatura daquelas assim, falar, uau, legal, agora eu vou comprar. Irmãos, não, você precisa separar as coisas. Você precisa ter a sua retirada e viver com ela. Quantas pessoas que vivem com o dinheiro do estoque? Aquilo que era para ser o fluxo de caixa seu, o seu estoque, as coisas da sua empresa, está tudo misturado. E aí entra naquele negócio, né? Você vende hoje, aí antecipa o cartão, e depois recebe depois, e acontece. E aí você já nem sabe mais o que é teu, o que é da empresa. Até que sabe o que acontece? Cai as vendas.
Aí a bicicleta parou de rolar. Aí o buraco aparece. Alguém já viveu isso? Irmãos, então você precisa cuidar disso. Decida rápido, falei um pouquinho agora atrás. A demora custa caro. Eu mesmo, eu vou falar para vocês, em nome de Jesus estou curado, mas assim, eu segurava muito as decisões pensando na pessoa. Não, mas como vai ser? Ou no cliente? Aquilo que você tem que decidir, você precisa decidir. Porque a demora custa caro. Em tempos de crise, decisões postergadas podem significar oportunidades perdidas ou problemas agravados. Adapte-se. Reinvente-se como empresa e como líder. As crises frequentemente exigem novos modelos de negócios e novas abordagens de liderança. Diversifique seu negócio. Procure oportunidades dentro do seu ecossistema ali. Corte produtos ou serviços que te dão prejuízo. Irmãos, tem vezes que você tem produtos ali que te dão prejuízo. E se não for uma decisão muito estratégica, que você precisa ter aquele produto para vender todos os outros, às vezes é melhor você tirar aquele. Mas sabe o que acontece? Às vezes você nem sabe que ele dá prejuízo. Às vezes você nem sabe que aquele produto, se você não tivesse, você estava ganhando mais. São decisões que você só consegue tomar se você parar e olhar para a sua empresa. E aí, no momento de crise, é que você precisa se adaptar. Bom, dentro dos meus clientes, o que é que eu posso fazer? O Wagner esteve aqui, né? E aí eu vi a notícia esses dias da volta do visto italiano, lembrei dele na hora. Mas você vê, ele já foi lá desenvolver o negócio do consórcio, porque o principal negócio dele era a parte dos passaportes, da cidadania italiana, e aí assim, o meu negócio vai acabar. Então, já foi mexer com outra coisa. Agora, irmãos, acrescentando a isso, olha, se tem uma dor que nós vivemos, e não quero viver nunca mais, é o seguinte: não tenha um cliente apenas, não tenha um produto apenas, não tenha um mercado apenas. Irmãos, você precisa ter fontes, pode ser dentro do seu próprio negócio, mas diferentes. Não viva de uma coisa, porque uma coisa, provavelmente, num determinado momento, mais cedo ou mais tarde, ela vai cair. Ela vai ter um monte de gente que faz, ou ela vai ficar inviável, ou ela vai simplesmente acabar. Vamos lá, estou indo para o final aqui. Corte produtos ou serviços que te dão prejuízo. Aquilo que todo mundo faz não tem valor para o seu cliente. Qual é o seu diferencial? Às vezes é assim, tem obras, tem alguns tipos de obra que a gente nem participa. Fala assim, gente, não adianta entrar nesse tipo de negócio, tem um monte de gente que já faz isso. Ah, mas tem uma grande obra que é lá no sertão, não sei de onde. Cara, o filho do prefeito faz, o primo dele faz. Não vamos se meter com isso. Vou te falar uma coisa, quanto mais, aí é questão de você ter coragem, mas quanto mais difícil, quanto mais técnico, menos pessoas fazem aquilo. Quanto mais diferente você for, menos pessoas fazem. Dá mais trabalho, tem mais risco, mas tem mais resultado. Vale muito a pena você pensar nisso. Aquilo que todo mundo já faz, por que comprar de você ou comprar do outro? Tá, não, mas ele compra de mim porque é meu amigo. Então assim, eu faço o preço do mercado e ele compra de mim. Pô, legal. E eu vivo anos desse jeito, legal. Trocar o diretor de compras. Sabe para que ele vai vender agora? Comprar de quem? Do amigo dele. Aquele negócio que era tão seguro, acabou. Então você precisa estar atento a isso. Vamos lá. Seja transparente. A mentira destrói antes da crise. Mantenha a comunicação honesta com a sua equipe, com fornecedores, clientes e parceiros. Claro que você não vai abrir as suas estratégias, mas não entre na mentira. Não entre no engano. Você não pode ser alguém que mente. Você não pode ser alguém que engana os outros. As pessoas têm que confiar em você, e a hora que ela comprovar que o que você falou que era verdade, ela vai querer negociar com você, e muitas vezes até pagando mais caro.
Porque ela sabe que depois você não vai querer inventar coisa para trazer um aditivo fantasioso para poder resolver o problema abaixo que o cara deu. Não, eu confio em você. Você foi honesto, você foi transparente e eu quero te contratar de novo. Foque no lucro. Não me entenda mal, mas olha aqui. Não se iluda apenas com o tamanho do faturamento, como eu falei agora. Negócios saudáveis precisam ser rentáveis para serem sustentáveis. Conheça o custo do seu produto, como eu já falei, se aprofunde e conhecer detalhadamente suas despesas, seus custos, como eu falei. Irmãos, você precisa ter uma empresa lucrativa. Não se iluda em ter um negócio que só gira. Não se iluda com isso. Às vezes você vai vivendo do giro, qualquer mudança na economia ou no mercado, aparece o tamanho do rombo. Então você precisa ter lucro. Eu não sei qual que é o lucro da sua atividade, né? Não adianta também você falar, pastor, mas se eu aumentar meu preço, aí eu não vendo para ninguém. Então você precisa lutar para baixar a despesa. Não, mas é impossível baixar a despesa. Irmão, então se você não tem lucro, não dá para aumentar, não dá para baixar, será que você está no negócio certo? Será que é isso mesmo que você tem para fazer? Será que é só essa criatividade que Deus pode te dar? Será que não tem algo melhor que Deus pode te mostrar? Será que não tem uma adaptação? Será que não tem uma melhoria no produto? Será que não tem uma tecnologia? Né? Será que não tem uma novidade que eu posso me diferenciar do mercado? Isso só você para saber. E outra coisa, ame o que você faz. Só assim você terá forças para atravessar os vales. A paixão pelo seu propósito será o combustível nos momentos difíceis. Meu irmão, vou dizer uma coisa, se você não ama o que você faz, comece a orar para mudar de ramo ou para se apaixonar novamente. Fico imaginando o seguinte, levantar segunda-feira de manhã e falar, odeio esse trabalho. Aff. Mas se ele é bem lucrativo, então eu falo assim, mas vale a pena, então eu vou. Agora, irmãos, você tem que trabalhar com prazer, você tem que trabalhar com alegria, você tem que desejar, não, eu vou para lá e eu vou criar um novo produto, eu vou fazer um novo negócio e vibrar, né? Vibrar com aquilo que você faz, você precisa. Imagina você trabalhar com uma coisa que você detesta, irmão, isso é um castigo. Nós mais trabalhamos do que vivemos em família. Pensa comigo, você passa 8 horas no mínimo. A gente passa muito mais, né? Mas assim, no mínimo do seu dia. Aí você dorme e você tem um pedaço lá com a família. A vida inteira fazendo uma coisa que você odeia, que você detesta, que você não gosta. Comece a orar e falar, Senhor, eu quero produzir com alegria. Eu quero realmente assim, fazer o que eu gosto. Próximo. Liderança resiliente em tempos difíceis. Neemias 4,14. Depois de examinar tudo, levantei-me e disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, e por suas filhas, e por suas mulheres, e por suas casas. Meu irmão, não desista de lutar. Tem um monte de adaptação que você talvez possa fazer, e a minha oração é que o Espírito Santo vá te revelando coisas aí. Mas não desista. Não pense assim, para mim não tem mais jeito. Para mim acabou. Eu não valho nada. Para, meu irmão. Enquanto você estiver vivo. Enquanto você estiver vivo, Deus quer você produtivo mesmo. Então não desista, não desista. Não desista por quem? Né? Aqui, olha o que Neemias falou. Lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas, pelo reino. Eu estou trabalhando, eu estou sendo ativo, porque eu quero trazer conforto na minha casa e eu quero implantar o reino de Deus, eu quero ser um instrumento onde pessoas possam vir a conhecer Jesus. Eu quero, e se a minha empresa fechar, se o meu negócio acabar, quanto de pessoas que poderiam ter sido alcançadas, quanto poderia ter sido investido, quanto poderia acontecer?
Nós temos que pensar em crescer e não em desistir. Mas os tempos de luta, muitas vezes você vai pensar, pelo amor de Deus, eu não preciso passar por isso. Meu Deus do céu. Não, irmãos, bora, vamos nessa. Vai ter momentos que você vai estar chorando, vai ter momentos que você vai querer desistir. Tem um amigo de oração, tem um amigo que você possa ligar, tem um amigo um líder que você pode ligar e falar, cara, ora por mim. Por mim eu vou chutar tudo agora, mas ora por mim, me ajuda. Cara, eu não estou conseguindo sair de casa. Já passei por isso, irmão. Não consegui sair de casa. Acordar uma segunda-feira e falar, meu Deus. Tenha pessoas para te ajudar. Se precisar, procure ajuda até médica. Irmãos, eu participei de um evento agora, e nós nos reunimos era um evento de empresário cristão, e aí nós fizemos grupos menores. Sabe qual foi o principal motivo de oração das pessoas que estavam comigo? Nós estávamos em 5 lá. Ansiedade. Isso é que a gente era tudo crente. Irmãos, nós precisamos lutar com isso. E se não está sendo suficiente ali a minha luta ali com os amigos, com as pessoas, com meus líderes, eu preciso talvez ir num psicólogo, eu preciso receber um conselho médico. Talvez eu estou com hormônios que eu preciso regular isso. Talvez eu preciso fazer umas massagens, né? Eu preciso cuidar da minha mente também. A gente tem a mania, como crente, achar o seguinte, que todos os órgãos do corpo o médico pode cuidar. O cérebro, aí é coisa do demônio. Não, eu não posso. Mas, irmãos, nosso cérebro também é química. É que misturam as coisas, né? E aí a gente pensa assim, não, mas está amarrado. Tá, o teu cérebro está amarrado também. E o demônio às vezes está lá falando, não tenho nada com isso, não. Vamos lá. Comunique com transparência, mas com esperança. Irmãos, a gente passando momentos difíceis lá, tem testemunha que eu nunca cheguei lá e falei, gente, acho que vai acabar tudo. Acho que já era. Acho que agora vou morrer. Vamos lá então, volte para o seu trabalho. Gente, não, você tem que comunicar com transparência, mas com esperança. Manter a sua equipe informada sobre os desafios, mas sempre apontando a visão de superação e soluções em construção. Realize reuniões regulares onde a verdade é dita, mas a fé no futuro é reforçada. Demonstrem calma e confiança mesmo nas tempestades. Sua postura é um termômetro para toda organização. Se olharem para você e não verem esperança, irmão, o cara fala assim, vou vazar daqui. Deixa eu ir embora, que esse cara vai... Irmãos, mesmo você sendo assim, tem gente que vaza, tem gente que corre e amém. Mas você é o termômetro. Sua postura é um termômetro para toda a organização diante da pressão. Ou melhor, diante da pressão, tome decisões ponderadas em oração, mas mantenha a rotina e a serenidade. Isso não significa ignorar o medo, mas escolher agir com fé e sabedoria, transmitindo segurança à equipe. Eu creio. Você não crê que as coisas... Talvez você esteja passando por um momento difícil e você não crê que as coisas vão melhorar, que as coisas vão mudar. Não guarde isso só para você. Sua equipe precisa saber. Eu acredito nisso. Gente, está difícil, mas vamos enfrentar, vamos encarar, vamos nessa. Deus é fiel, vamos orar junto aqui. E vamos fazer por onde? Mostre o caminho através do exemplo pessoal. Seja o primeiro a adaptar-se, a buscar novas soluções e a inventar e investir energia onde é mais necessário. Sua integridade e seu empenho em meio à adversidade serão inspiração para aqueles que te seguem, provando que a resiliência é vivenciada e não apenas pregada. É a mesma coisa aquele empresário que faz reuniões, né, da equipe, e fala sobre transparência, e fala sobre compliance, e fala sobre que você é crente e tal, e a hora que vem a pressão, toma decisões que não coincidem com aquilo que você pregou. Pensa o testemunho ruim. Você fala uma coisa, mas na prática é outra.
sabe que o cara vai falar? Esses crentes aí só fala. Não tem uma posição. Não é verdade na hora que aperta. É só conversa mole. Então, assim, nesses momentos, irmãos, é o momento que a sua pregação, né, que aquilo que você fala, vai realmente respaldar a sua fé de verdade. Vamos lá. Vamos indo para o final. Está quase. Próximo. É esse aí, né? Pronto. O mais importante de todos. O poder transformador da intimidade com Deus. Nos momentos mais difíceis da minha vida, da minha jornada empresarial, eu descobri que intimidade com Deus não é um luxo espiritual, mas a fonte da minha resiliência. Quando foco nos problemas e não em Deus, vem o sofrimento. Irmãos, assim, eu sei que para nós, que estamos no jogo, muitas vezes é muito difícil. Eu sei disso. É horário, e se você é do comercial ainda, é pior ainda, porque os seus horários são malucos, e agora no negócio que nós estamos, imobiliário, é pior ainda, porque é de domingo, é de sábado, é feriado. Irmãos, mas assim, você precisa proteger isso. Eu preciso proteger isso. Você precisa proteger a sua intimidade, seu tempo com Deus. Se é verdade que Deus é o dono do seu negócio, se é verdade que Ele é o dono da sua vida, se é verdade que o seu casamento, a sua história está diante dEle, não tem como você não se relacionar com Ele diariamente e colocando diante dEle as suas questões. Não tem como você receber dEle direções. Senão nós saímos fazendo. Não é assim? Não, porque eu já vou dormir pensando, amanhã de manhã eu já vou pensando também, eu já acordo, vou responder o meu WhatsApp, já começo. E você que... Se você mexe ainda com várias coisas, é assunto misturado, um monte de coisa. Meu irmão, e o dia já começa atribulado. Você precisa de uma busca diária. Reserve tempo de qualidade para oração e leitura da palavra. E mesmo, e especialmente quando a agenda parece impossível. É um desafio para mim também, mas eu me esforço nisso. Para que eu possa ter esse cuidado com essa reunião, essa reunião mais importante da minha vida. Discernimento, a intimidade com Deus aguça o seu discernimento para tomar decisões alinhadas com princípios divinos, mesmo sob pressão. Eu tenho um amigo que eu já vi ele passar situações muito difíceis. Muito, muito, muito difíceis, assim, para lidar mentalmente, dizendo assim, como que eu vou lidar com isso? E eu admiro ele, a forma que ele lidou com todas essas coisas, e eu conheço, e eu sei que isso só foi possível por causa da relação diária dele com Deus. Eu assim, me inspiro nele. Falo assim, cara, como que você está conseguindo lidar com isso? E você vê ali assim, mesmo abatido, mas não destruído. Mesmo assim, momentos difíceis, cheio de Deus. Sempre com uma palavra de ânimo, sempre com uma palavra de crescimento. Paz sobrenatural, experienciar a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Mesmo em meio às turbulências do mercado. Irmãos, o Senhor não falou que nós não teríamos aflições, Ele não disse que a gente não teria angústia, não teria ansiedade, Ele não disse isso. Mas Ele sempre disse que a gente podia nos descansar nele, que nós poderíamos descansar nele, que nós poderíamos, através da oração e da súplica, apresentar diante dele as nossas ansiedades, as nossas angústias, as nossas preocupações. Vamos lá, vamos indo para o final aqui, de novo, mais um. Aquilo que eu comecei a falar, fé madura e fé infantil. Fé infantil. Acredita que Deus resolverá todos os problemas sem exigir esforço humano, negligenciando a elaboração de um plano de negócio sólido ou uma análise de mercado detalhada. A fé infantil espera que por uma intervenção milagrosa, para salvar o negócio, ignorando indicadores críticos como queda nas vendas, aumento de inadimplência, insatisfação crescente dos clientes e tantas outras coisas. Não, Deus vai salvar o meu negócio. Cara, mas você está vendo?
O trem está indo para o abismo. Não, mas Deus é fiel. Vai acontecer um milagre. Culpa forças espirituais como ataques malignos ou provação. Meu irmão, o diabo existe, é lógico. Nós vivemos em guerra, é lógico. Mas eu só posso assim, olhar para isso se eu estou realmente fazendo a minha parte. Senão tem um monte de coisa que assim, o diabo nem precisou ter trabalho comigo. Por falhas que são resultado direto da minha má gestão, como falta de planejamento, investimentos imprudentes ou comunicação eficaz. Saio fazendo porque eu creio. Eu saio fazendo. Agora, a fé madura. Ore com fervor por sabedoria de Deus e, simultaneamente, implementa controles financeiros rigorosos, como a projeção de um fluxo de caixa e o monitoramento diário de despesas, como garantir a sustentabilidade do seu negócio. Busca a direção de Deus em oração e proativamente consulta especialistas nas áreas de finanças, de marketing, recursos humanos, como obter soluções técnicas, estratégias para desafios específicos. Você vê, irmão, que a fé está diretamente ligado e a oração à ação, a eu fazer a minha parte. Fé madura, assume responsabilidade plena pelas decisões tomadas por seus resultados, enquanto confia na soberania de Deus e busca aprender com cada erro para aprimorar a gestão e a liderança. É assim, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Não deu? Foi mal? Beleza, o que eu posso aprender com isso? E vamos consertar, e vamos melhorar, e vamos fazer de novo. A fé madura não substitui a responsabilidade, ela eleva, transformando o empresário em um gestor diligente e um líder espiritualmente alinhado. Próximo aqui. Quero passar rápido por isso. Bom, José se adaptou à cultura egípcia sem comprometer os seus valores. Paulo ajustou suas estratégias missionárias para diferentes culturas. Davi mostrou flexibilidade em uma liderança em tempos de paz e de guerra. Pedro superou preconceitos para alcançar os novos mercados. Como empresários cristãos, podemos aprender com esses exemplos bíblicos e sermos ágeis e adaptáveis sem comprometer a excelência e os nossos valores. E o penúltimo aqui. Propósito eterno além do lucro. O verdadeiro legado vai além do patrimônio financeiro, focando na transformação gerada na vida das pessoas e no avanço dos valores do reino de Deus. Então aqui, o lucro é vital para a sustentabilidade, como eu já disse, servindo como um combustível para o propósito, para propósitos maiores e eternos. Discipulado, investir no desenvolvimento integral de colaboradores, clientes e parceiros através de mentorias e valores cristãos, promovendo o crescimento espiritual, pessoal e profissional. Eu vou disponibilizar para vocês a apresentação depois. Impacto social, reino de Deus. Somos chamados a implantar o reino de Deus na terra através da atuação empresarial, sendo sal e luz no mercado, unindo prosperidade material com propósito eterno. Qualquer dia eu vou trazer para vocês essa palavra aqui, sobre o ROI financeiro, que mostra o lucro. ROI é o retorno sobre o investimento, né? E o ROI eterno, que revela o legado. Irmãos, a maioria de vocês conhece o meu testemunho. E eu quando estive naquele portão que eu sabia que era o céu ali, uma das coisas que eu mais sofri naquela hora foi pensar assim, eu podia ter feito algo que fazia diferença desse portão para dentro. Então assim, além de tudo isso que eu falei, além de ter que trabalhar muito, além de tudo, o que é que nós estamos construindo para a eternidade? O que é que nós estamos construindo que faz diferença daquele muro para dentro? Se tudo isso que nós fazemos só traz um conforto e só traz assim recursos para sustentar as coisas terrenas, meu irmão, nós não estamos cumprindo nosso propósito eterno. Nós precisamos que os nossos negócios financiem a obra de Deus. Nós precisamos que os nossos negócios possam levar o reino de Deus para as pessoas, possa fazer diferença nas pessoas. E você vê que um monte de coisa que eu falei aqui não está ligado a dinheiro, mas está ligado a posicionamento.
E o último, pode mudar? Há esperança para você e para o seu negócio. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui, intimidade com Deus, busque diariamente a presença dEle, a direção do Senhor. Integridade inabalável, seja honesto, íntegro e apaixonado pelo que você faz, mesmo quando parece que os desonestos prosperam. Você vai ver muito disso. Você vai ver muito. Coragem na ação, haja mesmo com medo, dê passos de fé fundamentados em sabedoria, ser forte e corajoso. Preparo contínuo, estude, prepare-se, cerque-se de bons conselheiros. A excelência honra a Deus. Deus é fiel, Ele não desperdiça crises. Ele transforma vales em palácios, derrotas em testemunhos e perdas em legados eternos. Amém? Eu quero te convidar a baixar sua cabeça por um momento. Através da resiliência que vence, é possível se erguer de crises empresariais e transformar obstáculos em testemunhos, prosperando com propósito e sabedoria divina. A fé madura, coragem com confiança em Deus, a estratégia sábia, planejamento diligente, inovação e o propósito eterno, impacto social avançando o reino, muito além do lucro, são pilares para um legado duradouro. Que esses princípios guiem cada passo da sua jornada empresarial. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu quero nesta hora colocar a vida dos meus irmãos diante do Teu altar. Senhor Jesus, que cada luta, que cada dificuldade, que cada momento difícil nos negócios possa ser um aprendizado, que venha para trazer crescimento, desenvolvimento, transformação na empresa dos seus filhos, Pai. Senhor, eu peço por aqueles que nessa hora estão passando por algum momento de crise. Senhor, no nome de Jesus, tira o desespero, tira a ansiedade, tira a depressão, tira o medo, Pai. Mas, Senhor, enche eles com a Tua alegria nesta hora. Enche-os, Pai, com a Tua força, com a Tua sabedoria, com estratégias do Senhor, Pai. Senhor, com ideias, com insights. Senhor, que eles possam enxergar aonde ninguém está enxergando. Toma cada negócio aqui representado, Pai. Cada empresa, cada colaborador, cada profissional liberal, no nome de Jesus, aqueles que estão nos assistindo, Senhor, aquele empresário que talvez agora não teve forças nem para vir na reunião, no nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, a transformação, oh Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Eu vejo um empresário ajoelhado de frente com a televisão agora. Meu irmão, eu não sei quem você é, mas eu quero te dizer que o Senhor está ouvindo a sua oração, que o Senhor está te ouvindo, o Senhor está ouvindo o clamor da sua vida, que você possa buscar essa graça, essa intimidade com Deus, sabedoria do alto, que você possa, em nome de Jesus, ser transformado pelo poder do Evangelho. Senhor, eu quero te agradecer por cada uma das empresas aqui representadas. Senhor, traz o crescimento, traz a transformação, traz, Senhor, os melhores clientes. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós declaramos que vamos passar por essa fase que o Brasil está passando. Senhor, que vamos aproveitar as melhores oportunidades. Senhor, tem compaixão e misericórdia da nossa terra e do nosso país. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, nós oramos pelas lideranças do nosso país. Tem compaixão e tem misericórdia, Pai. No nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas vocês não serão atingidos. Em nome de Jesus, nós tomamos posse da tua palavra. Protege as nossas vidas, protege os nossos negócios e nos capacita a fazer o que tem que ser feito. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Tem pergunta? Tem? Bom, então é o seguinte, nós vamos
10 minutos, 5 ou 10 minutinhos? 10 minutinhos. Nós vamos tentar bater um papo aqui sobre as perguntas que foram feitas, ok? Vou pegar uma aguinha aqui. Senta aí. Então vamos lá. Primeiro eu quero agradecer, vocês participaram demais, foi muito legal. Essa é a primeira vez que a gente faz isso, é uma experiência, mas tem sido assim bacana, né? A gente estava acompanhando ali as perguntas e são muitas perguntas super interessantes. O tempo não nos permite ler todas, mas nós selecionamos algumas e a gente vai conversar aqui rapidamente. Primeiro, é um privilégio, né, para todos nós assistir assim, uma apresentação, uma palestra, uma palavra tão edificante. Eu tenho um privilégio talvez maior que vocês, desculpa, porque o Roberto é meu pastor, meu conselheiro, meu discipulador, mas acima de tudo meu amigo, né? Então, aquilo que ele falou aqui, a gente sempre conversa, bate um papo sobre isso, tanto do lado dele com as dificuldades e principalmente com a minha, né? Eu sou empresário também, há um pouco mais de 20 anos, e tudo que a maioria passa eu já passei ou estou passando, né? E nós selecionamos algumas perguntas que tem tudo a ver aqui, né? A primeira, a gente vai projetar aqui, se a Amanda puder colocar, e aí vocês vão acompanhando. A primeira é a seguinte: uma boa estratégia para estar preparado para os momentos difíceis e até crescer é a diversificação dos serviços e produtos que as nossas empresas têm, né? Sabendo disso, quais são as sugestões para alcançar esse objetivo quando a equipe é altamente especializada nas soluções atuais? Muito bom. Bom, uma das coisas boas é que você já tem uma equipe especializada, pelo menos naquilo que você já faz, já é uma boa, né? Mas eu penso o seguinte, é como nós temos feito lá. Todas as vezes que a gente pensa num novo negócio ou num novo produto, então o que eu faço? Eu faço de tudo para que essa equipe consiga estar tocando ali aquilo que ela já é altamente especializada, e eu sou a pessoa responsável por ir atrás desse novo negócio ou novo produto. Esse é um ponto que eu te diria. Você é a pessoa que vai diante de Deus, busca em oração e fica atento ao mercado, aos seus concorrentes, ao que o mercado necessita para você poder buscar isso. Mas também uma outra coisa que eu faço e vem muito por esse caminho, a Maria está aqui, ela trabalha muito comigo, a Maria é muito querida, e um dos nossos negócios foi ela que trouxe. Mais ainda, um dos nossos negócios eu não queria, né? Quando ela veio trabalhar comigo, eu falei, não, Maria, isso eu não quero. Estou fora, não quero. Até que ela, por ter a liberdade da gente conversar, de ter a liberdade de poder trazer as ideias, ela foi me mostrando que exatamente da forma que eu imaginava, ou o tamanho do negócio que era, não me interessava, mas aquilo que ela estava me mostrando era muito interessante. E hoje, a gente é um dos principais players do Brasil desse negócio. Então, foi através de alguém que trabalha com você. Então, assim, eu acho que você tem que estar aberto às ideias e estar atento às necessidades do mercado. Legal, né? Você vê a importância de ouvir, né, as pessoas. Porque a gente sabe que tem muitos líderes que têm a ideia fixa na sua mente, tem que ser feito da forma como ele idealizou. Mas a gente precisa estar atento, né? Porque as ideias surgem de quem está do nosso lado. E eu queria apenas contribuir, que você até falou algo aqui, né, que é estar cercado de pessoas, ter pessoas com quem você possa conversar, se aconselhar. Como isso é importante, né? Eu lembro que em uma conversa que eu tive com o Roberto, eu falei assim, poxa, eu queria... eu tenho um sonho, um desejo que eu tenho, porque eu estudei isso há muito tempo, isso serve como um hobby para mim, mas uma parte disso eu gostaria de implantar na minha empresa, que é a parte de automação residencial. Então, eu estudei eletrônica, elétrica, e aquilo eu tinha como apenas um hobby. E aí, ele falou, poxa, isso talvez seja bacana, e eu conheço uma pessoa que pode te auxiliar. E aí, ele me conectou com essa pessoa, eu fui lá, fiz alguns treinamentos de como empreender nessa área, alinhei o conhecimento com aquela pessoa, o treinamento que eu tinha feito, o conhecimento que eu já tinha, peguei a minha equipe, separei aqueles que tinham uma habilidade maior para essa área, e eu mesmo treinei.
A partir daí, a gente começou a fazer alguns testes dentro desse novo recurso que a gente tinha ali. E isso foi muito bacana para a minha empresa, porque a partir daí eu criei uma nova empresa só de automação. Então, ou seja, de uma conversa com pessoas sérias que podem te direcionar, né? Te dar um apoio, te conectar com as pessoas corretas, mas também você precisa pagar o preço. Então, quantas noites eu virei estudando e pagando, como a gente tem aqui, né, o C2B Academy, você precisa investir, seja o seu tempo, seja recursos financeiros, mas é isso aí, né, uma contribuição. A outra pergunta fala assim, quais as principais dicas para se reapaixonar pelo que você faz? Então, eu estou imaginando assim, né, a pessoa já faz algo, de repente está passando por um momento difícil, de crise. Então, que dica você poderia dar para essa pessoa? Bom, quando você... A pergunta, é engraçado que a pergunta já direciona um pouco como está seu coração, né? Quando você fala como se reapaixonar, pode ser por duas coisas, né, que você está perguntando isso. Ou porque o negócio está bom e você perdeu a paixão para aquilo, ou porque o negócio está ruim e você ainda perdeu a paixão. Aí é uma questão de você encontrar uma resposta, que é o seguinte: mesmo se você se reapaixonar por aquilo, o negócio faz sentido ainda? Né? Porque no final da pergunta aqui, está dizendo onde se quer que há faturamento na empresa. Né? Então, assim, talvez se não é um negócio que está indo bem, você precisa fazer uma primeira avaliação. Não está indo bem porque eu perdi a paixão? E aí eu não tenho levado o negócio tão a sério? Bom, se é isso, mas é um mercado interessante, você tem concorrentes indo bem, você vê que tem espaço de mercado, então aí é uma questão. Agora, se você perdeu a paixão, e isso acontece muito quando o negócio está ruim, porque assim, eu trabalho tanto e eu não vejo retorno, então se você perdeu a paixão porque o negócio já não é legal, então assim, aí você teria duas respostas. Essa última, sinceramente, eu não tentaria me reapaixonar para o negócio se o negócio não é bom. Se você vê que os seus concorrentes, vários já quebraram, os concorrentes estão mal, ninguém está ganhando no mercado a respeito disso, eu nem tentaria me reapaixonar por aquilo. Eu tentaria me apaixonar por uma coisa nova. Por uma coisa, enquanto você está ali, né? Claro, você precisa ter os seus recursos. Então, você pode não estar apaixonado, mas continue trabalhando. Então, eu procuraria me apaixonar por outra coisa. Agora, se o negócio está bem, aí você precisa tentar encontrar o que foi que gerou essa perda de paixão pelo negócio. Talvez você possa ser uma pessoa que trabalha demais naquilo. E talvez se você abrir um pouco de espaço e tiver alguém com você ali, fazendo talvez aquela parte que você não goste mais, ou que talvez seja uma coisa tão repetitiva que tira a sua alegria, talvez você podia começar a treinar alguém para estar naquilo, se é um negócio que está indo bem, você poder ter mais tempo, talvez até para ir trazendo outras coisas para o seu negócio, trazer uma oxigenação para esse negócio, né? Trazer mudanças para lá. Eu creio que essa é uma forma de você se reapaixonar para aquilo, ou seja, arrancar aquilo que você encontrou ali, que se o negócio está indo bem, encontrou o que foi que é a parte ruim. Né? Porque é muito difícil. Eu vou falar uma coisa para vocês: quando chegam para mim e falam assim, tem uma empresa para vender, a empresa é muito boa, é muito lucrativa, está indo muito bem, mas o cara quer vender. Mas por que o cara quer vender? Né? Não, é porque quer vender. Mas deixa eu entender direito isso. Geralmente, esse negócio está indo muito bem, só se é porque o cara quer vender para realmente ganhar muito dinheiro. Mas assim, não, uma oportunidade. Então a gente precisa entender, porque geralmente, se o negócio está indo bem, você tem margem para ter uma pessoa ali, né, ter uma equipe fazendo a parte que talvez você não tenha mais prazer, e você possa estar trazendo essa oxigenação e buscando novos produtos, novas frentes, talvez, quem sabe, até um outro negócio paralelo ao seu. Bacana, muito bom. E a última, que é: o que você já aprendeu de mais valioso em uma crise que enfrentou? Uma? Uma só. Cara, eu acho que é o seguinte, que
o que mais importa nos nossos negócios não é o seu nome, mas é o nome de Deus. Essa é uma das coisas muito doída que você pode aprender. Que assim, o que mais importa é nós honrarmos o nome de Deus. Isso é uma das coisas. Eu acho que uma outra, vou falar algumas aqui. Uma outra coisa é que nas crises, é uma oportunidade que você tem de se aproximar muito dele. Se você está distante, é um excelente momento de você se aproximar do Senhor. Mas, agora da parte do negócio, nas crises é o lugar que você mais melhora. Nas crises é que a nossa gestão melhorou demais. Os nossos números melhoraram, a nossa organização melhorou, as questões de planejamento melhorou. Foi por conta das crises. Então, assim, a crise, por incrível que pareça, ela tem um lado muito bom se você souber aproveitar. Legal. Eu ia encerrar aqui, mas a última pergunta, eu peço só mais um minutinho da sua atenção, porque eu acho que essa pergunta aqui ela é muito importante, porque vocês vão entender, em geral, quando a gente está num momento de dificuldade, né, e eu acho que muitos já passaram por isso, a gente acaba ouvindo muitos conselhos, né, muitas coisas que ao invés de nos dar a direção correta, nos afastam. Isso acontece na empresa, na família, em muitos, né, lugares em que compõem a nossa vida. E a pergunta é a seguinte: com que critério devemos escolher as pessoas para nos aconselhar ou mentorar em tempos de crise? Vamos lá. Eu teria 2 critérios principais. O primeiro deles é, se eu estou querendo um conselho técnico, então, sinceramente, não me importa muito se ele é um cristão ou não. Eu preciso que ele seja bom tecnicamente naquilo. Então, por exemplo, você está sei lá, você foi no médico, que você está com um problema sério de uma enfermidade lá, você está orando por isso e tal, mas você quer saber se o médico é bom. Você quer saber se as pessoas costumam, né, serem curadas naquele médico. Você não vai, não, mas você é crente, você não é crente? Não, tecnicamente o cara é bom. Então, esse é um critério. Agora, quando eu vou procurar alguém para me dar conselhos sobre as minhas decisões, sobre posicionamentos, sobre talvez coisas que eu penso que foi uma direção de Deus, mas eu quero ter clareza sobre isso, como ser um líder melhor, como tomar decisões no meu negócio, aí eu procuro alguém que, além de ter conhecimento nessa questão, é alguém que tem os princípios e os valores do Senhor, que pode me ajudar, inclusive, em oração, né? que vai me dar um conselho baseado na palavra. Então, agora, se você consegue sempre, e quanto mais pessoas você conhece, melhor, eu graças a Deus, consigo ter muitos relacionamentos, acho que é um presente de Deus, de homens sérios, né, que assim, sérios e tementes a Deus, mas eu faço essas 2 coisas. Se é uma coisa técnica, né, se é algo técnico, eu vou lá e quero saber se o cara entende daquilo e quero um conselho para aquilo. Agora, se é algo que envolve assim a minha liderança, meu coração, minhas decisões para o negócio, para o futuro e tal, aí tem que ser alguém que realmente tem os mesmos valores e os mesmos princípios que eu. Beleza? Amém. Obrigado. Amém?